Márcia Tiburi é graduada em Filosofia e Artes, mestre, doutora e também professora de Filosofia. E ela é convidada da Feira do Livro para conversar um pouco com os autores. Márcia, como foi o convite? Qual é a sua relação com eventos relacionados à literatura? É a terceira vez que eu venho à Feira do Livro de Caxias do Sul. Sou dessa região, eu nasci aqui perto, em Vacaria, tenho muitos primos em Caxias, muitos amigos, é uma cidade que eu gosto muito. Achei uma pena a feira ter saído da praça, é verdade, vamos ver como é que ela vai ser, de repente, se as pessoas não gostarem, podemos voltar para a praça depois. Mas tomara que esteja tudo bem legal, assim. E eu gosto muito de estar numa feira, acho que é importante para os escritores, é importante para os leitores, é importante para a leitura no Brasil. Porque a leitura no Brasil vai um pouco mal, digamos assim, né? As pessoas andam desvalorizando a leitura. Quando você desvaloriza a leitura, você desvaloriza o livro e desvaloriza também tudo aquilo que o livro traz. A educação, a formação, a subjetividade que o livro também ajuda a formar. E amanhã, esse sábado, é comemorado o Dia do Professor. Você, como professora e também tendo uma análise mais completa da situação atual do Brasil, como você vê a possibilidade de comemorar? É possível comemorar um Dia do Professor com a PEC 241, com esse tipo de projetos de lei? Com essa medida provisória que está em vigência também, que retira filosofia, sociologia, artes, tem toda uma controvérsia em torno dessa medida provisória, mas é um fato que ela está em vigência. Ela é uma medida provisória. Ela vai funcionar até que se decida que ela não deve mais funcionar. É claro que também está em aberto. Mas quando o governo, quando o Estado coloca como uma potência esse tipo de coisa, ele abre espaço para institucionalizar um gesto desses. A desvalorização da educação no Brasil já faz parte da nossa cultura e faz parte do Estado brasileiro desde a ditadura militar. Que as coisas tenham ido e continuem seguindo no pior dos rumos, que a gente vá seguir cada vez mais, esperando coisas cada vez piores, isso eu acho que é o que a gente tem pela frente. Então, você comenta assim, vamos comemorar o Dia dos Professores. De fato, acho que nós temos que tirar esse dia para fazer uma avaliação sobre o que significa a profissão de ensinar na nossa época. E mais especificamente, então, dos projetos Reforma de Ensino Médio, PEC 241 e também o Escola Sem Partido, o que você tem a dizer sobre eles? Eu tenho a dizer sobre eles que eu lastimo profundamente que esse governo seja um governo destrutivo da sociedade, é destrutivo da educação, é destrutivo do ensino médio, é destrutivo da economia brasileira. Quem está estudando a PEC 241, por exemplo, tem visto como se trata de um arranjo pérfido, venenoso de destruição da política brasileira. É claro que as camadas menos favorecidas da população economicamente vão pagar um preço mais alto e mais rápido, mas todas as camadas da população vão pagar preços muito altos, até os empresários, os pequenos empresários, os médios empresários vão pagar preços muito altos, e a gente vai perceber aquilo que as pessoas que têm um pouco de bom senso ainda no Brasil perceberam há muito tempo, que se o nosso governo anterior tinha muitos defeitos, o governo que deu o golpe e que se instaurou ilegitimamente tem muito mais defeitos. Como você vê a mídia alternativa? É muito interessante pensar que hoje em dia existem dois lugares da mídia no Brasil. A mídia do oligopólio, a mídia hegemônica, a mídia das grandes empresas, que são empresas. Os telespectadores das emissoras de televisão, aquela pessoa comum, o cidadão simples que esqueceu sua cidadania, que está ali na frente da televisão, ele não sabe disso. Ele não sabe como ele está sendo manipulado, não apenas simbolicamente, imaginariamente, mas ele não sabe também como ele está sendo manipulado economicamente. Ele fica assistindo televisão e aprendendo, recebendo a mensagem: compre, compre, consuma, consuma. E ele faz isso. Por quê? Porque nós somos animais muito simples. O ser humano é um animal muito simples. Nós somos simples, nós somos primatas mamíferos. A gente funciona por procedimentos de linguagem. A gente recebe ordens e executa ordens. Se você colocar uma placa dizendo assim, não estacione, as pessoas não vão estacionar, a não ser que elas tenham alguma perspectiva perversa. A pessoa obedece.
As pessoas obedecem, elas tendem a obedecer. E é muito assim que a gente funciona. Então, chamar para reflexão, chamar para o pensamento é uma coisa difícil, porque as pessoas estão acostumadas, digamos, por procedimentos muito simples, a obedecer. Eu digo compre, eu digo estacione, eu digo leve, eu digo ponha, tire, enfim, as pessoas fazem aquilo que você dá a elas como uma espécie de comando. E a reflexão não é um comando, é uma quebra desses comandos. Ela obriga você a colocar um ponto de interrogação onde tem um comando, onde tem uma regra a ser seguida. E eu acho, então, que é muito interessante perceber a mídia alternativa que cresce e aparece no Brasil, que se torna bem importante e até mesmo ameaçadora para esses oligopólios. O que a gente chama de mídia alternativa? A mídia que é feita por todo mundo. Então, claro que o pensamento crítico, o pensamento analítico, as opiniões, melhores ou piores, elas têm mais chance de aparecer nesse lugar. Vai aparecer muita gente pensando diferente no lugar da mídia alternativa. Por quê? Porque a mídia alternativa quer criar espaço para outras opiniões. A mídia do oligopólio tem que, para poder manter o seu poder, precisa fechar a opinião em cima de um lugar só. Então, dependendo do jornal que você vai assistir, na mídia tradicional, aí, na mídia hegemônica, existem personagens que estão carimbados para serem sempre bem falados e outros para serem sempre mal falados. E o pobre do repórter, do apresentador de televisão, ele é contratado para fazer aquilo, não é contratado para falar o que ele pensa, ele é contratado para defender o juiz esse, para atacar o político aquele, e assim segue. Então, quem conhece o funcionamento do discurso consegue perceber isso. Mas o povo, a população, o telespectador afastado da sua cidadania, aquela pessoa simples, a pessoa que às vezes é analfabeta ou é analfabeta funcional, essa não tem a menor chance